Texto aqui, projeto de Sócrates, eu comento o seguinte aqui, ó. O teatro grego tinha uma função cívica que é lembrar à coletividade a possibilidade da existência de uma verdade que transcende a própria autoridade daquele que promove o espetáculo teatral. Então, nesse aspecto aqui, ó, por isso, muitas das tragédias gregas, aquele que é considerado o inimigo ou o trágico do inimigo, né, vão chorar e lamentar a sua morte. No caso aqui, depois que termina a peça teatral antiga, naquela que é considerada inimiga, as pessoas que estão ali assistindo aquela peça vai ver que na realidade ela não é inimiga. Ela vai aparecer como um herói trágico, né, ao ver o destino trágico justamente desse inimigo. Nesse sentido, a Antígona, ao perceber que para além das leis que sua comunidade admite, no caso ali, certas leis não escritas, né? Por exemplo, a Antígona, aqui, ó, quando ela percebe que a comunidade admite certas leis que não são escritas da ordem divina, a qual está acima da lei positiva, quem que representa a lei positiva no teatro da Antígona? O Creonte, né? O Creonte é o representante da lei escrita, é o representante da coletividade. E a Antígona, ao seguir a lei natural, tem um destino trágico, em que os gregos vão lamentar o seu próprio destino. Ou seja, quem era inimiga passa a ser considerada a heroína trágica. Esta lei superior que as pessoas podem ou não aceitar é o conteúdo da filosofia e que, de certa forma, vai levar o filósofo ao martírio. Nesse aspecto, a vida de Sócrates vai personificar o herói trágico, justamente porque com Sócrates o teatro grego vira verdade, porque Sócrates é visto como um inimigo e depois de sua morte os atenienses vão perceber que na realidade ele era um herói trágico, né? Ele não era o inimigo, ele buscava uma verdade que está além do tempo, uma verdade apodídica. E nesse aspecto, a tragédia grega ela vai se manifestar na vida de Sócrates, pois Sócrates, ao enunciar uma lei maior, né, ele acabou sendo morto por quem? Pela própria coletividade, assim como Antígona. Então, quando você tem uma verdade supratemporal, essa verdade ela pode ser aceita ou não pela coletividade. Se ela for aceita, você será agraciado. Se ela não for aceita, você será levado ao martírio. Numa outra peça chamada Os Suplicantes, os suplicantes eles sofrem um exílio e vão para uma cidade, e lá o rei afirma que eles não podem ficar lá, porque se eles aceitar esses suplicantes que estão exilados da sua polis, o rei tem que entrar em guerra contra outra cidade, a outra cidade pode entrar em guerra contra esse rei. O que os suplicantes fazem? Pedem ao rei convencer os senados eles a ficar, para reconhecer que porque existe uma lei que não é escrita, que é a lei natural. E o rei faz todo um discurso ali para o Senado e convence o Senado a aceitar aqueles suplicantes lá. Nesse aspecto, os suplicantes foram agraciados porque a sua verdade foi aceita, mas quando ela não é aceita, você pode ocorrer o martírio como ocorreu com Sócrates. Nesse aspecto aqui, como que Sócrates vai buscar transmitir a sua autoridade, né? Com a autoridade daquele que percebeu o quê? Diz assim, ó, o texto, com a autoridade daquele que percebeu esta lei e que o outro só vai aceitar a autoridade dela se este outro também perceber, caso contrário venha a punição. Como que Sócrates busca transmitir essa sua autoridade? Pelo diálogo. Através, logos, palavra, através da palavra, da retórica, do debate, da discussão, a qual exerce uma função semelhante à da retórica aqui. Porém, é um tipo de retórica dupla no caso de Sócrates. Por que retórica dupla aqui? Porque ela vai ser complementada com quem está do outro lado, vão ser um confronto de opiniões aqui opostas. E vai ser uma dupla retórica aqui. É aquilo que nós chamamos o quê? De dialética, que é a confrontação dos discursos, né? E os dois lados vão ser absorvidos nessa dialética.